Setembro Azul. Você sabe por que Setembro Azul? É um tempo em que nós estamos trabalhando um pouco sobre as pessoas que são surdas. Hoje trouxemos aqui uma mulher fantástica, uma mulher que eu admiro, que eu gosto, que eu amo, que é uma profissional maravilhosa. E nós estaríamos falando sobre isso, sobre o Setembro Azul. Aguarde. #Mulheres com você. Maravilhoso, né? Você aqui comigo, uma pessoa que eu amo de paixão. Nós conhecemos há tantos anos, né? Hoje eu quero que a minha amiga Rúbia fale do profissional da Rúbia. Né? Eu quero que você conte a tua formação, né? Como você é agora professora, né? E também a vida, por que você virou intérprete, né? Que é muito importante, né? Que as pessoas saibam que a Rúbia, por que a Rúbia foi atrás das Libras, né? E conte esse universo um pouquinho para nós. Então, agradecer, Andréia, o convite, que para nós realmente, quando temos a possibilidade de falar sobre cultura surda e sobre a língua brasileira de sinais, é muito gratificante, a gente sempre aceita e agradece muito pela oportunidade. Então, quem é a Rúbia? A Rúbia é uma pessoa hoje professora e intérprete de Libras, mas que começou alguns anos atrás por ter um irmão surdo. Pela necessidade de família, de saber como que educa, como que conversa, o que eu posso falar e como eu posso falar para uma pessoa surda, foi por essa necessidade que eu fui buscar a profissionalização. Então, em 2001, que eu peguei o meu certificado, conquistei, não peguei, né? Não se pega assim, mas conquistei o certificado de intérprete, que na época era promovido pela Secretaria de Educação do Estado, junto com a FENEIS, que é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Nós participávamos de uma seleção, né, de uma prova, para já fazer uma seletiva quanto ao conhecimento que tinha de língua de sinais. E os aprovados, e sim, a gente tinha o curso de formação. Então, em 2001 que eu consegui o certificado, mas antes eu já trabalhava como intérprete voluntária, justamente porque sempre fiz parte da comunidade surda aqui de Ponta Grossa. E aí, em diferentes situações, não apenas com o meu irmão, fui aproveitando isso para a formação. Aliada à interpretação e tradução, eu busquei minha formação como docente, então fui fazer o curso de licenciatura em letras na UEPG e atualmente eu sou professora e intérprete de Libras. Então eu queria que você, já que você falou do teu irmão, conta para nós por que da surdez do teu irmão, né? Qual é o processo da surdez para que as pessoas também entendam, né? Como que aconteceu a surdez na vida do teu irmão? Tá. A surdez, ela acontece de diferentes maneiras, né? Mas há duas situações principais que causam a surdez. A rubéola durante a gravidez ou meningite, também no início, né, na primeira infância. Isso faz com que cause a surdez. A do meu irmão, inicialmente nós pensamos que era pela rubéola, mas não foi. Meu irmão tem uma síndrome de Usher, é uma síndrome que afeta audição e visão. Então, normalmente, nasce surdo e fica cego, a visão vai sendo perdida ao longo da vida. E em alguns casos, a pessoa nasce cega e fica surda, aí a audição se perde ao longo do tempo. A do meu irmão foi nascer surdo e agora ele está perdendo a visão. Então, ele já não tem mais a visão periférica, tem só a visão focal. Mas há diferentes síndromes e diferentes doenças que causam a surdez, né? Mas a do meu irmão é por ter síndrome de Usher. Então vocês vejam que há diferentes situações, né? E uma coisa que eu gostaria que você falasse.
que as pessoas têm uma norma, eu digo assim, falam, né, que não conhecem, né, que a pessoa é surda-muda, né, então eu gostaria que você falasse sobre isso, que não é assim que a gente fala e o porquê disso. Tá. Então, essa nomenclatura surda-muda, ela é equivocada. É um termo que existiu já há muito tempo, porque se associava a fala com a audição. Então, e são coisas diferentes, né? A mudez não tem nada a ver com a surdez. A pessoa que nasce surda é porque aqui não funciona. E a pessoa que não consegue desenvolver uma oralidade é porque provavelmente tem má formação nas pregas vocais. Mas a pessoa que nasce surda, as pregas vocais, elas estão intactas, elas estão perfeitas. Então por que ela não fala? Porque precisa de um treinamento fonoarticulatório, precisa de um outro profissional, né, os fonoaudiólogos, que fazem esse treinamento de fala, desenvolvem a possibilidade da oralidade. Por isso que o termo surdo-mudo é errado, porque a pessoa apenas não ouve, ela emite som, ela grita, ela dá risada, ela faz alguns grunhidos, porque ela não teve ainda um treinamento para aprender a falar, mas ela não deixa de emitir som. Por isso que essa terminologia ela é inadequada. E aqui em Ponta Grossa existe né, pessoas que falam, né, uma das pessoas que vai ser entrevistada, ela também fala, ela, né, faz as libras, né, faz a linguagem de libras, mas ela também fala, e porque ela também usa, né, o aparelho. E fora a Bruna, existem mais né, pessoas que falam assim, né, nessa linguagem? Na nossa comunidade surda aqui em Ponta Grossa, nós temos vários exemplos de surdos que são oralizados. Então, o que é surdo oralizado? São surdos que na época educacional, que era uma concepção educacional, que era proibida a língua de sinais e era desenvolvida somente a oralidade, então eles foram treinados na escola a aprender a falar e não num atendimento clínico terapêutico como hoje se busca. Por isso que alguns surdos aprenderam essa oralização, mas porque tiveram esse treinamento, que antes era na escola e hoje não é mais. E nós temos vários exemplos aqui em Ponta Grossa, na nossa comunidade surda, de surdos que tanto usam a Libras na sua comunicação, como fazem a leitura labial e têm a oralidade também desenvolvida. Uma coisa que eu também gostaria de falar, existia um tempo que, no caso o surdo, né, não podia, né, como você falou, trabalhar com as libras. Então existia uma necessidade dos professores de que eles se oralizassem e acabavam com a identidade deles, né? Essa identidade deles de surdos, né? Da linguagem própria deles. Então eu gostaria que você contasse um pouco dessa época, como foi para eles, né? Porque foi uma época muito triste, né? Para eles, não ter a sua própria identidade, né? Vamos considerar então como um marco histórico o ano de 1880. Esse é um marco histórico dentro da história dos surdos no mundo. Até 1880, a língua de sinais, ou as línguas de sinais, elas eram utilizadas normalmente. Havia o respeito aos surdos terem a sua língua sinalizada. Existiam professores surdos nas escolas, nos institutos, e também tínhamos profissionais da área da saúde que atendiam os surdos em clínicas, em hospitais, para a tentativa de uma cura da surdez. Então, dentro desse processo histórico, são duas vertentes, uma vertente educacional e uma da saúde. A da saúde foram N experiências feitas para se tentar curar a surdez. Até então não temos ainda essa possibilidade. Só que isso acabou influenciando um pouco na questão educacional, porque se considerava que o surdo, por não falar ou não ler e escrever, não era considerado um ser humano, né? Então, em 1880 acontece o Congresso de Milão, na Itália, em que é proibida a participação da sociedade surda. Na verdade, tinha um professor surdo participando, e a reivindicação foi realizada por ouvintes, de que as línguas de sinais deveriam ser proibidas para que houvesse esse desenvolvimento.
Então, apenas em 1960, com o linguista William Stoke, é que há a retomada do estudo das línguas de sinais. As pessoas pensam que línguas de sinais é muito novo, surgiu, há pouco tempo. Não, as línguas de sinais sempre existiram como todas as línguas orais, só que houve um período de proibição de uso. Então esse um século de proibição é que ocasionou o atraso na área educacional para surdos, porque não se tinha o respeito à cultura e à identidade. Em 1960, quando William Stoke retoma as pesquisas sobre línguas de sinais, que retomam-se as reivindicações para que a língua de sinais pudesse ser realmente respeitada e voltasse a ser usada dentro dos ambientes educacionais como forma, de desenvolvimento intelectual. E a partir disso, outras concepções educacionais surgiram. Até hoje, pela lei, nós temos o bilinguismo. Então, não sei se vocês perceberam que a Rúbia falou sobre línguas de sinais. Então agora você vai perguntar para eles por que você falou línguas, no plural. Por que você falou línguas? Línguas de sinais porque ela não é única, ela não é universal. A Libras, Língua Brasileira de Sinais, ela é aqui do nosso país. Em diversos países, em todos os países, tem uma língua de sinal específica. Como que ela se constitui? Ela se constitui por ter uma outra língua de sinais como raiz, como base de surgimento, mais as questões culturais e sociais e geográficas daquela população, daquele povo. E isso faz com que cada língua de sinal tenha a sua peculiaridade. Da mesma forma que as línguas orais. O Brasil fala português, Portugal fala português, porém são falares da mesma língua de maneiras distintas. As línguas de sinais também têm diferentes falares, justamente por esses aspectos. Justamente, e é por isso que você usou para mim, falou nos bastidores que a pessoa que fala, tanto com que as Libras como a língua portuguesa, ele não é só bilíngue. Tem uma outra. Bilíngue bimodal. Por quê? Então, ser bilíngue é falar duas línguas, Bi, dois, língua, duas línguas. Mas bimodal, porque é de línguas, são línguas de modalidades diferentes. Então, a língua portuguesa, ela é uma língua oral auditiva, da modalidade oral auditiva. Canal de entrada, canal de saída. As línguas de sinais são de outra modalidade, visual espacial. Então, é canal de entrada e canal de saída, por isso que é de outra modalidade. Então, a pessoa que vai aprender língua de sinais como segunda língua, ou o surdo que sabe língua de sinais e vai aprender o português ou uma outra língua oral, somos considerados bilíngues bimodais, porque temos o domínio ou o conhecimento de línguas de modalidades diferentes. O legal também, gente, para vocês saberem que existem palavras que são semelhantes, no caso, nos sinais. Então eu gostaria que você mostrasse para eles alguma coisa assim que é bem semelhante, só que tem que ter um jeito especial para falar, porque senão acaba confundindo as palavras, Então, a gente tem vários exemplos, mas um que é muito comum de nós mostrarmos é a cor laranja e a fruta laranja, porque faz com que um parâmetro linguístico que as pessoas acham que a expressão ela não tem importância, e ela realmente tem, vai mudar o significado do sinal. Não só o significado, mas o contexto sintático também. O construir frases, a expressão que vai dizer o tipo de frase que é. Então a cor laranja tem o sinal cor e laranja. Quando a gente vai falar cor laranja, quando eu quero falar sobre fruta laranja, que é um outro contexto, o laranja especificamente precisa de um complemento linguístico, que é a expressão facial. Como se você estivesse esmagando uma laranja, chupando uma laranja. Então a cor é só aqui, sem a expressão, e a fruta tem a expressão. Isso faz com que mude o significado. Isso é um exemplo, Mas a gente tem vários exemplos, E uma coisa que é muito interessante. O nome das pessoas, necessariamente, você não precisa fazer a soletração. E eu já ganhei o nome, Eu sou a Andreia, a letra A, e o meu cabelinho, que sempre está do lado, viradinho,
bonito, né? Maravilhoso, né, Rubia? E eu já ganhei o meu sinal, né? A Bruna já deu o meu sinal, né? E vocês vão conhecer também os outros sinais que as outras apresentadoras ganharam, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão, como está sendo difícil inserir essa questão nas escolas, né? Essa inserção de trabalhar com o surdo, né? De ter uma pessoa que seja profissional dentro da escola, né? Porque o surdo também precisa de uma escola normal, né? Para que esteja, né, integrado com a sociedade. Então, fale sobre essa dificuldade. A dificuldade educacional para o surdo também são duas vertentes. Uma é a escola bilíngue para surdos, em que se tem a Libras como primeira língua e o português como a língua, como segunda língua na modalidade escrita, que é uma outra modalidade também. Então, todas as disciplinas elas são ensinadas, explicadas, compartilhadas em língua de sinais. E depois que o surdo compreende aquele conteúdo na sua língua, passa para a parte escrita do português, para ele poder associar com a língua do seu país. Então isso é uma educação bilíngue, é o que a lei hoje garante para o surdo. Quando a gente trata de inclusão e vai falar do bilinguismo, que é o direito do surdo, o impasse é um pouco maior. Porque as escolas regulares, elas não estão adaptadas no seu currículo para a questão bilíngue. Nós não temos as adaptações curriculares para a educação bilíngue. Então, o que é feito no ensino regular enquanto processo inclusivo? É disponibilizado o intérprete de Libras nas salas de aula que tem o surdo, para que esse profissional faça a mediação entre os diferentes professores, a escola como um todo, com os alunos surdos. Mas isso apenas não garante o desenvolvimento do aluno. Por quê? Ainda não se tem material em língua de sinais, ou os vídeos em línguas de sinais, porque é uma língua de movimento, então não dá para ser impresso, ou apenas impresso. E ele não tem daí o recurso em casa, nem todas as famílias sabem línguas de sinais, para ajudá-lo nas tarefas, nos trabalhos, nos estudos para as provas. Então ele tem um contato com aquele intérprete durante a aula, mas e quando ele vai para casa? Como que fica esse atendimento? Então no processo inclusivo, ainda a dificuldade é um pouco maior. Quando se trata de escola bilíngue, os recursos já são mais fáceis. E como você mesmo falou nos bastidores, existem poucos profissionais, né, que trabalham isso. E a gente vê que nas escolas também, né, é muito complicado. A buscar essa profissionalização, porque a profissionalização do intérprete faz pouco tempo que existe, né? Faz. O curso de licenciatura em Letras Libras, o primeiro curso surgiu em 2006 na UFSC, e o de bacharel em Letras Libras, que é para formação de intérprete, foi em 2008, também na UFSC. Foi mais ou menos até 2012, apenas a UFSC tendo esses dois cursos na modalidade EAD de ensino, tendo os polos no país. Mas não é o suficiente para garantir formação de profissionais, mesmo porque não são todas as pessoas que querem aprender, né? Quando a gente fala em aprender uma língua, vai buscar o inglês, o espanhol, uma outra língua oral, nem assim nas licenciaturas a gente tem um grande número de acadêmicos que querem se tornar professores. Com Libras não é diferente. Então, já existem outras universidades, tanto públicas quanto privadas, que têm o curso de Letras Libras, mas ainda é insuficiente para garantir uma formação de profissionais adequada para suprir a necessidade que se tem do mercado educacional para ter tanto professores de Libras quanto intérprete de Libras. E assim, a língua tem todo um contexto assim como a nossa. Né? Tem a questão que trabalha com ortografia, porque a ortografia é escrita, né? Mas toda a parte que você sabe explicar bem, né? Que é diferente, né? Como pra gente em português é muito difícil de entender, questão de sinais e tal, para eles também né? Porque é uma língua diferente, né? A Libras, ela tem sim a questão ortográfica, como você falou, como tem nas línguas orais, que nós chamamos de sign writing, que é escrita de língua de sinais.
é um conjunto de símbolos que registram os sinais no papel. Como eu falei assim, não só impresso, porque dá para fazer sim a impressão das línguas de sinais por meio do sign writing, que é a escrita da língua. Esse sign writing é usado por quase todas as línguas de sinais. É o mesmo conjunto de símbolos que, combinados, vão registrando no papel como esses sinais devem ser realizados para que o surdo, quando pegar um papel ali, entenda na sua língua, né? Mas as escolas, ainda por não terem a disciplina de Libras, o surdo não tem como aprender a escrita da sua própria língua. A gente aprendeu a escrita da nossa língua portuguesa porque nós fomos para a escola. Não foi em casa que a gente aprendeu. Em casa a gente aprendeu a falar. Com o surdo é a mesma coisa. Em casa ou na comunidade surda, ele aprende língua de sinais pela interação social. Mas e para ele escrever e registrar a própria língua? Ele precisa de um ambiente educacional. Então, a falta da disciplina de Libras nas escolas ainda não traz essa garantia de que o surdo entenda a sua própria língua e a escrita da sua língua, para depois entender a segunda língua na qual ele tem o português. Muito interessante, né? Então, espere um pouquinho mais, porque teremos 2 blocos maravilhosos. Eu tenho certeza, vocês vão aprender um pouquinho mais. De Axis, ela vai trabalhar uma faxina no HD mental. Você tirar tudo que está pesado e trazer uma qualidade de vida, uma qualidade de bem-estar, de uma forma que antes você ainda não estava desfrutando. Quando você amplia os seus horizontes, você vai ver novas possibilidades. É uma terapia relativamente nova aqui no Brasil, mas ela já existe há mais de 20 anos com resultados e relatos cientificamente comprovados. E eu convido você, quer mudança na sua vida? Então procure uma sessão de barra de Axis. Estou aqui para te atender com qualidade, com um ambiente agradável e novas possibilidades. Venha você para a barra de Axis. Estamos representando hoje o Setembro Azul. No mês de setembro existem várias campanhas, mas nós do programa Hashtag Mulheres trouxemos para vocês esse assunto maravilhoso, que é sobre essa questão do mundo dos surdos. E estamos aqui com a Bruna, que ela vai contar para nós por que o Setembro Azul. Então, muito obrigada pelo convite. Por que é Setembro Azul? Muito tempo atrás, no hospital, azul, ele era considerado dessa maneira, por essa identidade no braço, dessa faixa azul como identidade do surdo, identificação. E essa foi a luta que nós escolhemos por essa cor. Ok. Então, a sociedade surda, ela luta, fez uma reivindicação em Brasília justamente por isso. São várias campanhas, várias reivindicações por escola, por atendimento na saúde, por atendimento de crianças. São diferentes reivindicações sociais que a gente faz e geralmente se concentra em setembro. Que bacana. Então, esse é talvez para você que está nos ouvindo, uma novidade. Mas veja que mundo interessante e o quanto a gente tem para aprender com esse mundo. E como que a sociedade pode estar trazendo essa acessibilidade?
A acessibilidade, que pode ser tanto de surdo para ouvinte, de ouvinte para surdo, é através dos professores, da família, que nos ajudem a lutar também com isso. E que isso seja uma vontade de todos, de ter a legenda e a janela de intérprete, porque isso ajuda. Falta essa luta maior para a acessibilidade. Precisa ter esse respeito ao nosso grupo. Sim, como a gente já falou aqui sobre as leis, sobre as reivindicações, a gente viu que nós, da sociedade, precisamos estar mais integrados. A gente percebe, eu tenho uma filha que ela está aprendendo a língua de sinais, mas eu não vivi esse mundo. Essa está sendo a minha primeira experiência e eu confesso que eu estou apaixonada. E eu também ganhei uma identificação, que é Elisângela e... Gente, é muito legal. Vocês precisam conhecer mais sobre isso. Então, ficamos com #Mulheres Setembro Azul. Quando você tira seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios e aumente seu potencial. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa seu cérebro pronto para tudo, melhorando a performance na vida acadêmica, pessoal, profissional e mantendo sua mente saudável. Desperte seu cérebro, faça Supera. Olá, tudo bem? Meu nome é Bruna, meu nome é Bruna. Você já me conhece. Então, eu vou falar um pouco sobre a inclusão das pessoas surdas no mercado do trabalho. Apesar da pessoa PCD ter seu direito garantido por lei, encontramos muito desafio em poucas comunidades. Ainda a dificuldade da empresa da contratação de pessoas de deficiência, ao devido preconceito de conhecimento sobre a deficiência. Muitas vezes somos vistos como incapazes, mas somos seres humanos e temos o nosso lugar no mundo. Hoje eu falo por minha experiência própria. Sou deficiente auditiva, mas a minha identidade é surda. Sempre precisei trabalhar, pois como qualquer ser humano, também preciso pagar minhas contas. Procurei fazer o meu melhor para aprender. Em algumas empresas já trabalhei, conheci pessoas ditas normais, com muitos estudos formadas, mas eu diria com toda certeza pessoas sem educação. Essa pessoa tratava comigo mesmo, sabendo que o meu problema é comigo. Justamento do ouvido, aonde sinto dor com gritos. Aprendemos, claro que aprendemos, mas precisamos de mais tempo. Já tive chefe que simplesmente amassava o meu trabalho, chorava no chão. Já tive chefe nem um bom dia, nem bom dia. Já trabalhei em um lugar onde
todos conversavam entre si. Eu ficava sempre sozinha, pois eu era diferente. Conheci pessoas que não gostavam de me ensinar, pois tirava o tempo nelas. Claro que eu me sentia menor triste, pois eu estava preocupada em fazer tudo certo. Já trabalhei em empresa que passava um dia sem fazer nada, pois a empresa precisava ter o seu quadro de funcionário PCD. Chorei, sofri muito, fiquei doente. Tantas vezes fui trabalhar desmotivada, sem vontade de ir, mas também já trabalhei em empresas maravilhosas, onde encontrei seres humanos iluminados, que já me ajudaram muito, onde fui tratada de igualdade e aprendi coisas novas. Inclusive, hoje trabalho em uma empresa que tem o suporte e o respeito que preciso. Tenho orgulho de fazer parte desse seu quadro de funcionários. As pessoas me tratavam em igualdade. Hoje, trago no meu currículo tudo que passei com essa pessoa ruim, mas aprendi que não devo ter igual a ela, pois a ela desejo o melhor, até porque existe um Deus que não falha. Eu acredito que os verdadeiros donos da empresa não sabem o que é realmente o corte do seu quadro de funcionários, até porque quem comanda são os chefes. Tenho muitos amigos com necessidades especiais, alguns com mais menor dificuldade, que não conseguem um emprego. E alguns conseguem, mas não têm oportunidade de crescer do seu local de trabalho. Então, por falta de empatia. Então, é muito triste. Mas nós surdos é visualmente, é inteligente, é capaz de crescer. Nós lutamos. É igual vocês ouvirem. Eu só peço para vocês, por falta de empatia, e também para comunicar a Libras. Vocês precisam aprender a Libras. Sempre precisei acreditar para mim. O céu é o limite. Eu sou a Bruna, deficiente auditiva, mas a minha identidade é surda. Como que é isso? Então, a maioria das pessoas olham para mim e perguntam se eu sou ouvinte e acham isso meio confuso. E eu explico, a minha identidade ela é surda. Então, o que eu faço? Eu trabalho num setor administrativo e também eu faço faculdade na Faculdade Santana, o curso de Letras Libras. É muito legal. A gente aprende demais e vai progredindo muito. Mas também tem as suas dificuldades de estágio, de TCC, e a nossa luta pela experiência, entender o que é isso para a gente poder crescer, mas ela é possível. Então, quando eu olho para mim, eu me sinto orgulhosa de quem eu sou, muito orgulhosa. E o futuro, o que eu posso? Ser professora, ensinar as crianças surdas, porque elas são iguais a mim. Eu sou surda e elas também. Então isso me emociona demais. Porque família, quando vê no mundo, pensa o quê? Que a pessoa não é certa, vai fazer sempre tudo errado, e isso não é verdade. A gente consegue crescer, é possível isso. A nossa comunicação, ela é rápida, ela é possível. Existe dificuldade, sim, mas a nossa experiência, as nossas lutas, porque a maioria é ouvinte, então não consegue compreender o que é ser surdo e ter identidade surda. Então falta um pouco desse conhecimento, dessa informação,
e que divulgue-se isso também, para que haja essa ajuda mútua. Então, no CEPRAF eu estudei quando eu era pequena e a professora lá era surda também. Então me ensinou língua de sinais e eu não sabia nada. Questão de expressão, casa, chuva, o alfabeto datilológico, e depois eu fui aprendendo, crescendo, entendendo isso. Isso ficou muito mais claro. Então até hoje para mim isso é importante. Eu consigo me comunicar, eu consigo das duas maneiras, falando e sinalizando. Não pode falar rápido, tem que ser com calma, mas eu consigo, eu entendo, fica claro para mim. Que bacana, olha gente, eu tô apaixonada por isso, porque dá vontade de ficar vendo os sinais ali, tanto que eu tô deixando a Rúbia de lado, perdão Rúbia, mas aqui tá maravilhoso ver a Bruna se expressar, porque eu falo muito com as mãos, mas não falo uma vírgula do que a Bruna se expressa, do que essa identidade de surdo se expressa. Mas a Bruna até me falou, ó, que o meu nome é Eliane, então a minha identidade, né, no mundo dos surdos seria o E, que é uma marca minha. Estou muito feliz de estar conhecendo isso e eu quero que a Bruna possa estar contando pra gente assim, com relação a leis, como que tá, né, como ela falou, estar implantando nas escolas, para que a gente possa, na TV tá sempre tendo a legenda, mas também tendo o intérprete lá fazendo sinais, para que as pessoas possam assistir, possam entender os surdos também, porque eles são, né, diferentes, mas o diferente também precisa ser notado, eles precisam ser ouvidos, né? Então, Bruna, fale para nós, né? Existe uma lei, está sendo aplicada, como que os nossos governantes, né, podem estar sendo cobrados, se já existe a lei, como que nós, sociedade, podemos estar chegando até que essa lei seja cumprida, que o Estado possa estar, né, o Estado-nação, o Estado, a nossa cidade possa estar fazendo a diferença no meio da nossa população, no meio da população do Sul. Isso realmente é verdade. A lei já faz há muito tempo. A lei foi criada em 2002. E essa luta, ela é muito grande. A gente tem essa experiência de lutar muito. E sempre vai ter barreira. E falta muita coisa. Sobre a escola, a questão da associação dos surdos, a pastoral do surdo, nas igrejas, são diferentes locais. E isso faz com que a gente tente, mas por que a escola é o principal? Porque é ali que a criança vai fazer as adaptações do português para a língua de sinais, para ela ir crescendo, ir aprendendo. Também na TV, falta a questão de legenda, não fica muito normal para o surdo, é mais difícil. A janela de Libras fica claro para a gente gosta quando tem. Quando tem uma pessoa famosa que vai falar, a gente não sabe o que ele está falando, a gente quer entender, fica curioso pelo que acontece e falta essa qualidade. Por isso que tem lei, precisa essa lei, mas não tem o respeito dessa acessibilidade para o surdo. Isso é muito diferente ainda. Então, olha gente, tá aí uma coisa que a gente tem que lutar junto com eles, né? Nós como sociedade, estarmos falando com os nossos governantes, agora tem um período de eleições, vamos lá, vamos estar realmente buscando esses direitos que já foram conquistados, mas faltam ser colocados em prática, né? Na prática. Outra coisa assim que a gente conversando com a Bruna, ela lê muito lábios e nesse momento a gente está usando máscara. Que dureza, né? Para eles que leem os lábios, né? Tem essa, porque não é todos que leem, né? Como a gente conversou, tem alguns que não tem, mas tem muitos que leem o que a gente fala nos lábios. E agora não tem. Então, muitas vezes eles têm que pedir, baixa a máscara, né? Para eu poder tá ouvindo, né? Porque o que eu falo é a expressão da minha boca, é ela ouvir. Então, como as pessoas têm enfrentado isso e visto essa questão de pedir para tirar a máscara? Então, a máscara é muito difícil, é uma barreira enorme. Falta muito isso porque não tem expressão.
Então falta essa qualidade na comunicação. Por isso que a gente pede para baixar, para tentar fazer essa leitura, pede para falar com mais calma. E o surdo, quando está junto, não vai ter essa comunicação. É muito confuso isso. Por isso que essa máscara para nós, ela não é cômodo para nós, ela é angustiante. E a pessoa precisa respeitar essa questão da máscara. A gente sabe, mas qualquer situação a gente precisa respeitar, né? No mercado, numa farmácia, numa empresa, mas principalmente nas empresas, porque a máscara parece que esquece do surdo. Então falta essa comunicação pra gente. Então parece que é só o ouvinte, já não tem um intérprete e ainda fica a máscara. Isso é muito confuso para nós. Puxa, olha, então olha como está sendo difícil também a questão do isolamento, da dificuldade desse abraço, desse carinho, mas ainda mais para eles a dificuldade de poder ouvir a nossa expressão através dos lábios. Então nós temos que pensar, repensar e clamar que logo passe tudo isso para a gente poder tá expressando, tá conversando e poder falar, né? Estar se interpretando essa língua, essa linguagem. Então vamos pensar como a questão da identidade do surdo, né? Como essa língua não é existe uma deficiência de surdez, mas eles têm uma identidade e eles têm a parte cognitiva toda funcionando, são muito capazes, muito inteligentes, trabalham, estudam e está aí, o mercado precisa estar pronto e preparado para receber eles. As farmácias, os supermercados, o mundo precisa se adequar para que eles possam ter o espaço, porque eles têm esse direito, né? Eles não são diferentes de nós, eles só têm a audição deles é de outra forma, né? Através da expressão, que expressões lindas, né? Amei o meu nome, fiquei super feliz, né, dela ter colocado já para mim essa questão do nome, né, me identificando como Eliane nesse sentido. Então vamos pensar, vamos repensar e vamos estar trazendo essa consciência, porque eles são, né, pessoas, eles são indivíduos da nossa sociedade, eles fazem parte das nossas famílias, dos nossos lares e precisam estar sendo valorizados e ouvidos. Gratidão, Bruna, gratidão, Rúbia, vocês são pessoas maravilhosas. Hoje o nosso cérebro aqui ficou a mil, gente do céu, Libras, linguagem de sinais, intérprete, eu acho assim que a gente ia ficar com o cérebro a mil para aprender tudo isso, capacidade intelectual, porque divino, você tem que usar criatividade, né? Olhar já a expressão, como ela colocou, uma expressão já fala o nome de alguém. Amei, amei. Super grata por vocês, que vocês possam continuar, né, nessa causa, nessa luta, e nós estamos juntos. #mulheres.